Então, a 6, vamos lá. Releia esse trecho do texto da questão da FUVEST. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos, das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras, era a palmeira virginal e esquiva, que não se torce a nenhuma outra planta, era o veneno e era o açúcar gostoso. Qual recurso foi utilizado para evitar repetição, tá? Do pronome ela na descrição das sensações sentidas por Jerônimo. Então, o recurso que se tem aqui é a elipse do pronome ela. Tudo bem? Percebe isso? Então, ó, ela era. Aí aqui não tem o ela, mas tem o era, tá? A outra aqui, ela era o calo vermelho do acesso da fazenda. Ela era, então o ela sofreu uma elipse aqui também. A gente entende que ela está aqui pelo contexto, então houve uma elipse deste pronome ela. Tudo bem? Este é o recurso utilizado para se evitar repetições. Tá? Então vamos para 7. Para estabelecer uma unidade de sentido, os textos são construídos com recursos que permitem a articulação de suas partes. Quanto a essa articulação, qual pronome se utilizou repetidas vezes no trecho a seguir e qual é a sua função? Responda no caderno. Aí diz: era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras, era a palmeira virginal esquiva que não se torce a nenhuma outra planta, era a castanha do caju que abre feridas com seu azeite de fogo, era a cobra verde caçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida que esvoaçava há muito em torno do corpo dele. Tá certo? Então, o que acontece? Essa relação aí de sentidos, tá? Ah, que vai retomar os termos anteriores, os sintagmas nominais, aí no caso, aroma quente, palmeira virginal, castanha de caju, é o pronome que. Tudo certo? Então, este pronome ele foi utilizado diversas vezes, ó, que, que, para retomar, tá, os termos ou para se referir aos termos que estão sendo citados, tá? E nós chamamos isso aí de pronome relativo, porque vai fazer relação com o termo que foi citado anteriormente. Tudo bem? E isso é uma forma também de coesão referencial, tá? A 8 diz: o texto a seguir foi transcrito integralmente da obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favela, de Carolina Maria de Jesus. Leia-o com atenção e observe o mecanismo de coesão entre as frases no último parágrafo. Então, é como o texto é um... Não, vamos dar uma lida. Eu comecei a fazer as contas quando levar os filhos na cidade, quanto eu vou gastar de bonde, 3 filhos e eu, 24 cruzeiros, ida e volta. Pensei no arroz a 30 o quilo. Uma senhora chamou-me para dar-me papéis. Disse-lhe que, devido ao aumento da condução, a polícia estava nas ruas. Ela ficou triste. Percebi que a notícia do aumento entristece todos. Ela disse-me: eles gastam nas eleições e depois aumentam qualquer coisa. O Auro perdeu, aumentou a carne. O Ademar perdeu, aumentou as passagens. Um pouquinho de cada um, eles vão recuperando o que gastam. Quem paga as despesas das eleições é o povo. Então, o discurso direto reproduzido no fragmento em destaque é marcado por um encadeamento semântico discursivo que resulta na sequência narrativa. A expressão coesiva responsável por essa sequência, ou seja, existe uma sequenciação, tudo bem? E aí diz qualquer coisa. Se a gente observar qualquer coisa, não está dando uma sequência para nada. Então, depois aumenta qualquer coisa. Então, qualquer coisa não dá uma continuidade para uma sequência. Então, das eleições, onde que está das eleições aqui? Quem paga as despesas das eleições é o povo. Não existe nenhuma sequência que faça uma relação de uma semântica aí em relação a uma sequência, tá? Então, não é das eleições. De cada um,
Olha aqui, um pouco de cada um. Não existe uma sequência relacionada a esse termo de cada um. E depois, tá? E depois, nesse caso aqui, vamos dar uma procurada, eles gastam nas eleições e depois aumentam. Então tem depois aumenta. E aqui diz o seguinte: Paulo perdeu, aumentou a carne. Ademar perdeu, aumentou as passagens. Ou seja, agora sim existe uma sequência em relação à expressão e depois. Por quê? Porque existe até uma elipse aqui que vai se encaixar nesses termos aqui, nessas expressões. Então, olha, o Aulo perdeu e depois aumentou a carne. O Ademar perdeu e depois aumentou as passagens. Tudo bem? Então, e depois existe uma sequenciação lógica que dá o entendimento pelo contexto nessa narrativa aqui. Tudo certo? E o que ele não vai se encaixar, tá? O que vai se encaixar e existe essa sequência narrativa é o e depois. Tudo certo? Então, continuando aí. Analise o texto a seguir que virou meme nas redes sociais em razão de várias características, como a inocência da criança ao escrevê-lo com própria letra, fingindo ser a tia Paulinha, e o fato de que se trata de um texto de uma criança em fase de alfabetização. Depois responde em seu caderno as questões 9 e 10. Então, tá lá, senhores pais, né? Amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado tia Paulinha, é verdade esse bilhete. Tá? Então, 9 diz: refletindo sobre o contexto de produção do texto, explique por que ele é incoerente do ponto de vista externo. Olha, a incoerência externa, eu já comentei que é aquilo que nós temos de conhecimento do mundo prático e real, das percepções que nós temos através das experiências que temos de vida, ao conhecimento que nós temos de mundo. Então, a gente sabe que por conhecimento de mundo e pela experiência que nós temos, que esse bilhete não foi escrito, na verdade, pela tia Paulinha, ele foi escrito pela própria criança, que provavelmente não queria ir para a escola no outro dia. Então, a incoerência externa é essa, tudo bem? E na 10 diz: no que se refere à relação entre os elementos textuais, explique por que o texto é incoerente do ponto de vista interno. Então, o problema de incoerência interna vai se dar aqui, ó. Senhores pais, amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Ou seja, ele afirma algo e logo à frente ele põe dentro de um contexto dessa impossibilidade ainda, né, ser vista pela questão de ser ou não feriado. Então, ele afirma que não vai ter aula, mas existindo a possibilidade de ser ou não feriado. Por quê? Porque ele diz aqui que pode ser feriado ainda no outro dia. Então, a incoerência interna aqui se dá dessa maneira, tudo bem? Então, continuando, vamos lá. Então, a 11, questão 11 aí. Ele elevou à 10ª potência a disseminação do conhecimento. Ele nos permite viajar sem sair do lugar. Mas, além disso, pode guardar informações por séculos. Romanos escreviam em tábuas, egípcios em papiros, e os maias e astecas tinham uma espécie de livro feito com casca de árvore. Mas o papel desenvolvido no século II pelos chineses e a prensa de Gutenberg do século XV foram as criações mais importantes para o surgimento do livro da forma como o temos hoje. A primeira impressão ocorreu em 1442, depois que o uso da prensa se consolidou. Comerciantes lançaram uma variedade de títulos, muitos deles originários de manuscritos antigos. Mas o boom ocorreu mesmo no século XIX. A Revolução Industrial trouxe inovações tecnológicas para o papel, tornando mais barato e acessível às editoras. Sem esses calhamaços de folhas, provavelmente boa parte da história da humanidade teria se perdido. Aí diz: com relação ao emprego de recursos de coesão de pontuação no texto, considere as afirmativas a seguir. Então, na 1 diz: o livro é referido ao longo do texto 2 vezes pelo pronome ele e 2 vezes pelo pronome o. Tá? Então, vamos aqui. Né? Vamos aqui.
E aqui diz, ele elevou à 10ª potência a disseminação do conhecimento. Ele nos permite viajar sem sair do lugar, mas além disso pode guardar informações por séculos. Romanos escreviam em tábuas, egípcios em papiros, e os maias e astecas tinham uma espécie de livro feito com casca de árvore. Então, isso é verdade. Ele está se referindo a livro, tudo bem? Aí, continuando. E 2 vezes pelo pronome o. Vamos achar o pronome o? Mas o papel, isso não é pronome, é artigo, desenvolvido no século XII pelos chineses, e a prensa de Gutenberg do século XV, foram as criações mais importantes para o surgimento do livro da forma como o temos. Isso é um pronome, e este pronome está se referindo a livro, então já é a primeira vez que se refere a livro. A primeira impressão ocorreu em 1442, depois que o uso, o artigo aqui, da prensa se consolidou. Comerciantes lançaram uma variedade de títulos, muitos deles originários de manuscritos antigos. Mas o, aqui é artigo, ocorreu no século XIX. A Revolução Industrial trouxe inovações tecnológicas para o artigo papel, tornando-o pronome oblíquo. Este pronome oblíquo está se referindo a papel, tudo bem? E não a livro. Então, o que acontece? O livro, ele, ao longo do texto, é usado com o pronome ele, isso é verdade, e uma vez só com o pronome o, porque a outra vez que o pronome o é usado é para se referir também a papel. Então, esta não está certa. Aí diz, a vírgula que sucede egípcios na referência 2 foi usada para indicar a elipse da palavra escreviam, referência 1, evitando sua repetição. Então, vamos lá observar isso. Tá. Referência 1. Romanos escreviam em tábuas, egípcios em papiros. E aqui nós temos as vírgulas, né? A vírgula. E o que acontece? Uma das formas de se usar vírgula é para que se faça elipse de termos, tudo bem? E no caso, essa vírgula aqui ela foi usada para fazer a elipse do verbo escreviam. Então, isso está certo, tá? Aí a 2 ainda continua falando, evitando a sua repetição. Não, é verdade, é isso mesmo. Então, para que não fosse escrito dessa maneira, assim, ó, romanos escreviam em tábuas e egípcios escreviam em papiros. Então, para você deixar uma coesão textual, um texto mais fluido, a elipse de escreviam substituído, né, o verbo escreviam foi substituído pela vírgula aqui para que não ocorresse a repetição de escreviam aqui. Então, essa 2 ela vai estar correta, tudo bem? Aí a 3 diz, a vírgula que antecede e os maias e astecas na referência 3 poderia ser eliminada sem prejuízo à norma padrão. Então, vamos lá na referência 3. A referência 3 aqui, ó. E os maias e astecas tinham uma espécie de livro feito com casca de árvore. Aí está dizendo que se eu retirar essa vírgula, não vai ocorrer nenhum prejuízo em relação às normas gramaticais. Mas está errado. Por quê? Este e, na verdade, é uma conjunção. Tudo certo? E é uma conjunção aditiva, mas eu tenho uma situação que envolve a conjunção aditiva e. A conjunção aditiva e, ela, na maioria das vezes, ela não pode ser antecedida por vírgula, mas tem um caso que a vírgula vai anteceder a conjunção e. É no caso de não existir o mesmo tipo de sujeito. Tudo bem? Então, se a gente observar aqui, ó, romanos escreviam em tábuas. Então, quem escrevia? Os romanos. Então, o sujeito é romanos. Egípcios escreviam, lembra que existe uma elipse aqui? Então, egípcios escreviam em papiros. Quem é o sujeito? Egípcios. Tudo bem? Os maias e astecas tinham uma espécie de livro feito com cascas de árvore. Quem eram os sujeitos? Os maias e os astecas. Então, neste caso aqui, o sujeito ele está somente nesse período aqui. Agora, se tiver, tanto isso é verdade que este não tem uma vírgula aqui. Por quê? Porque este faz a alusão
com o mesmo verbo há dois sujeitos ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, neste caso, eu não uso vírgula. Como este não faz referência a nenhum sujeito anterior a ele, tá? A não ser esses dois aqui, então eu posso usar a vírgula aqui, e se eu retirar, eu vou estar incluindo aqui, nesse sentido, essa oração que não tem relação com esta. Por quê? Porque são sujeitos diferentes. Tudo bem? Então essa 3 aí, ela não está certa. Então a única opção é a B, que está correta apenas a B. Tudo bem, gente? Então vamos ficar por aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, tudo bem? Essas atividades que a gente que eu não estou solicitando a vocês, no momento mais propício, nós vamos fazer essas atividades também, não se preocupe, tudo bem? Então vamos ficar por aqui, tá? Próxima aula nós vamos entrar com um assunto novo aí, tudo certo? A parte que vocês não entenderam aí do vídeo, eu peço que vocês voltem aí o vídeo e reassista, tá? O trecho que você não entendeu. Tudo certo? Então, até a próxima aula.